Seja muito bem-vindo a mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Estúdio Livre aqui na Rede TV Canal 17, com muitas novidades pra lá de especial, bate-papo, entrevista e muito mais. E você é de casa, fique ligadinho e vem comigo. Programa Estúdio Livre, na Rede TV, no site Estúdio Livre e nas redes sociais. A sua audiência é o nosso sucesso. Oferecimento: Monteiro Veículos. Compre o seu seminovo com absoluta garantia. Churrascaria Querência do Sul. A arte em fazer churrasco. Escape Car, Centro Automotivo, Jaci Paraná, com Nações Unidas. Papelaria e Armarinho Principal. Barato porque você merece. 2 lojas em Porto Velho. Portal dos Negócios. Compre o seu seminovo agora, com todas as facilidades e garantia. Papelaria Cometa, a mais completa da cidade nesta volta às aulas. Micheleto, comércio e serviços. O melhor gesso acartonado e muito mais para sua obra. Fruteto, açaí, pizza, sanduíche e gelados. Lugar de delícias, na Jorge Teixeira. Vidronox, pensou em vidros? A Vidronox tem, na Zona Leste e Candeias do Jamari. Atenção taxistas e motoristas autônomos. Chegou GoTaxi, o aplicativo de mobilidade urbana de Porto Velho. Faça já o seu cadastro. A melhor pizza da cidade, Dom Luigi, Pizzaria e Esfirraria. Rio de Janeiro, 8503, bairro Tancredo Neves. Programa Estúdio Livre, na Rede TV, no site Estúdio Livre e nas redes sociais. O programa Estúdio Livre esteve com Valdinei, ali da congregação Ágape, falando um pouquinho sobre transformação de vida, família e também sobre cristã na atualidade. E você acompanha essa matéria. Bom dia, apóstolo Valdinei. Se apresente para o pessoal de casa e diz também como é que você está se sentindo hoje. Eu vou começar dizendo como eu estou me sentindo. Estou me sentindo muito bem. Bom, eu sou o Valdinei Leal, presido a comunidade apostólica profética Ágape, e é um prazer estar com você, Adna, com todos os que estão nos assistindo nesse programa abençoado e abençoador, Estúdio Livre pela Rede TV. E para começar o nosso tópico de hoje, a nossa entrevista, eu quero saber, e também o pessoal de casa, é um tema muito curioso sobre o cristão na atualidade. O que é ser um cristão hoje em dia, na atualidade? Olha, na atualidade, do meu ponto de vista, ser um cristão foi e sempre será, né? Um imitador de Cristo. Cristo é o modelo de todo verdadeiro cristão. Inclusive está escrito em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados, e no verso 2 diz, e andai em amor, como ou a semelhança de Cristo. Então isso sempre foi, sempre será desafiador, né? Haja vista, Jesus deixou claro que se nós quisermos segui-lo, nós temos 3 desafios, né? Devemos negar a nós mesmos diariamente, tomar a nossa cruz e segui-lo, que no meu entender, este seguir significa estarmos constantemente aprendendo dele, né? Então isso exige de fato esforço, né? Fé, enfim, uma caminhada repleta de desafios, né? Então assim, resumindo, né, ser cristão no dia de hoje é de fato perseverar nesta pegada aí de imitar a Cristo, que é bastante complexo. Isso aí eu entendo que para cada um tem uma forma de ver, né? Então, isso significa que todo cristão na atualidade, que ele realmente quer seguir essa virtude de Cristo, esse evangélico, ele precisa ter essa escolha dentro do seu coração, ele precisa escolher mesmo ser? Olha, por que eu me tornei um cristão? Eu me tornei um cristão porque um dia eu percebi que eu era um terrível pecador, alguém fadado ao inferno eterno, de fato. A partir do momento que eu vi as misérias do meu coração, as chagas do meu coração, né, foi terrível, foi chocante, mas ao mesmo tempo eu percebi que tinha alguém de braços abertos, né, para não só
me perdoar, mas me acolher, que é Jesus. Né? Então, assim, a salvação de Deus, ela está à disposição de todos, mas nem todos querem a salvação, porque a salvação, ela só pode ser recebida por quem reconhece que necessita dela, e também reconhece ou entende o que significa essa salvação. Que a salvação, na verdade, é Jesus nos salvando daquilo que nos afasta de Deus, que chama-se pecado. Aquilo que está na nossa natureza humana, né? Uma inclinação para bem distante de Deus que nós temos. Olha, por exemplo, nós estamos agora aí no período do carnaval. Né? Aqui a gente teve aí uma notícia aí de que, acho que no primeiro dia foram 4 pessoas baleadas. Né? E eu me pergunto, por que as pessoas amam estar em ambientes que elas sabem que são ambientes perigosíssimos? Né? A gente até fala que carnaval é o desintegra a família. Né? E não é só o desintegra, muitas famílias são diluídas nessa época. Né? Porque as pessoas parecem que amam momentos. Então, assim, tornar-se cristão é tornar-se uma pessoa que também deixa de amar momentos e passa a amar a eternidade. Né? Porque um momento pode ser fatal, pode ser o meio de eu perder a oportunidade para sempre de ser uma pessoa verdadeiramente salva. Salva de tudo que me afasta de Deus, inclusive salva de mim mesmo. Salva de mim mesmo. Por isso que é desafiador ser cristão. Você vê muitas pessoas, elas vão às igrejas, às vezes com medo, às vezes porque elas estão com um problema. Tem até um dito que eu não concordo muito, mas isso é opinião minha, eu estou aberto a aprender. Que quem não vem por amor, vem pela dor. Eu até hoje não entendi muito essa fala, né? Porque, na verdade, quem nos chama para uma nova vida é o próprio Cristo, não é? Através do seu Espírito, que tem um ministério até, conforme diz a Bíblia, né, mais glorioso do que o de Moisés, porque o ministério do Espírito Santo é reconciliar o homem com Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Mas também ninguém vai a Cristo se o Pai não levar. Então é o próprio Pai que começa a boa obra no ser humano. Muitas pessoas, sem perceber, estão se tornando religiosas. Por quê? Porque estão construindo caminhos para se achegar a Deus, quando na verdade o caminho para se achegar a Deus foi Deus que estabeleceu. O próprio Pai estabeleceu, que é Jesus. João 3,16 deixa isso muito claro. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que no mesmo capítulo também está muito claro que quem não aceitar o Filho continuará debaixo da destruição eterna. Então essa pessoa que ela escolheu viver essa transformação, ela sabe e ela entende que essa transformação acontece de dentro para fora. Exatamente. E quando acontece de dentro para fora, você acredita que pode influenciar a família dentro de casa? Então, assim, influencia por quê? Porque essa transformação, mesmo que ela seja de dentro para fora, mas é interessante, é uma transformação em parceria com Deus. Por isso que é importante, quando nós começamos a jornada cristã, né? Ou seja, uma jornada de relacionamento que é determinada por uma aliança, relacionamento com Deus, que é determinado por uma aliança, né? Uma aliança com o próprio Deus através de Jesus, a gente entender a nossa competência. Por exemplo, para ficar mais claro, Salmo 127, me parece, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Então, olha, eu faço a minha parte, para o Senhor fazer a dele. Não é? Então, é uma transformação que ela é, ao mesmo tempo que ela é desafiadora, é divertida. Porque é uma transformação em parceria com o próprio Senhor. Né? No relacionamento diário com o próprio Senhor. Então, quer dizer, no fundo, o próprio Deus acaba influenciando a nossa família através de nós mesmos. Então, Valdinei, muito obrigada, viu?
Agradeço a sua participação aqui no programa Estúdio Livre. Fico feliz em saber mais sobre o meio evangélico e qual é a visão que vocês têm aqui da Congregação Ágape. E também fique à vontade para deixar o seu contato. Olha, o meu contato é 69 99330 1579, tá? O meu contato do WhatsApp, tá? Quem precisar, estiver necessitando, entre em contato. Agora, eu vou deixar muito claro aqui, né? Que sejam pessoas que realmente reconheçam que precisam de Jesus e que realmente querem ser ajudadas. Não é? Porque eu não estou aqui bancando um de bonzinho, né? Não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém, né? Eu sou apenas uma pessoa que eu recebi a salvação do Senhor e eu desejo muito que as pessoas recebam. Porque quando eu tinha, Adna, 17 anos, aqui nesse bairro, né? Ninguém me dava mais 2 meses de vida. Todo o bairro aqui, o bairro Caladinho, onde eu residia antes, inclusive ainda resido aqui próximo, mas eles diziam, esse menino vai morrer. Entendeu? Então, uma história longa, mas ninguém me dá, e nem eu mesmo acreditava. Sabe o que eu dizia quando as pessoas iam pregar o evangelho para mim? Eu dizia assim, se Deus não me quer, o diabo me quer. Então, para mim, pouco importa. Não quero ser crente. Entendeu? Eu falava essas coisas, mas Deus foi tão misericordioso, tão compassivo, não é? Que me concedeu a graça de experimentar o seu amor e a sua salvação. Então hoje eu desejo muito que as pessoas conheçam a salvação do Senhor. Por isso eu faço questão de compartilhar com quem deseja também conhecer e experimentar. Aproveite também e faça seus agradecimentos. Eu quero agradecer ao Galileu por me colocar aqui com você, a Adna, né? O Galileu é o gerente, né? Quero agradecer a Rede TV também, tá concedendo esse espaço, agradecer a você, Adna, enfim, agradecer a Deus porque Ele nos proporcionou uma manhã maravilhosa. Estar aqui nesse programa, para mim, está sendo assim, enriquecedor. Uma bênção. Parabéns. Então é isso aí, agradecemos. E tamo junto, viu? Até a próxima. Sucesso. Que incrível, né, gente? Esses argumentos tão incríveis e maravilhosos que ele colocou ali pra gente escutar, pra gente também aprender. Foi muito bom e desde já eu quero agradecer a participação e mandar um grande abraço aí pro Valdinei e toda a congregação Ágape. E agora no quadro Papo Reto com Ezequiel da Agério. Muito bem, meus amigos, eu sou Ezequiel Silva, aqui no quadro Papo Reto, dentro do programa Estúdio Livre, e estamos aqui diretamente da Praça Céu, que é o Centro Unificado de Esporte, na Zona Leste de Porto Velho. É regido pela Cendestur, a nossa amiga secretária, que está aí na frente da Secretaria Municipal, que eu quero mandar um abraço aqui para todos da Cendestur, e queremos aqui agradecer por esse espaço, porque aqui no Papo Reto de hoje é o seguinte, você vai estar acompanhando a nossa belíssima a apresentadora e também a nossa querida amiga que está fazendo a cobertura aí das matérias nos cursos. Você vai conhecer a partir de hoje vários cursos que é organizado, que é realizado através da Agera, Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia, aqui nessa parceria na Zona Leste, na Praça Céu. E também depois outros locais que a gente vai estar mostrando para você, porque a nossa juventude, o Papo Reto hoje é direto para a juventude. Para você que é um jovem, que muitas vezes está aí com a sua mente desocupada, isso é muito perigoso para você, jovem. Venha para cá, para a Praça Céu. Procure um local onde você possa fazer um curso. O curso é muito alto o valor. Aqui é gratuito, na Agera os cursos são gratuitos. Uma oportunidade para você ter um aprendizado, ter um certificado válido em território nacional e ingressar no mercado de trabalho. Porque está acontecendo muitas coisas com a juventude por falta de oportunidade. Mas o Papo Reto hoje traz para você a oportunidade para os nossos jovens aqui de Porto Velho, Rondônia. Muito obrigado. E vamos que vamos. Falando um pouquinho dos cursos da Agero, explicando também um pouquinho sobre esse trabalho que ajuda muito a população aqui de Porto Velho, Rondônia. E você aí de casa fique ligadinho com algumas entrevistas e também com os acompanhamentos que a gente teve nessa tarde tão maravilhosa aqui na Praça Céu.
estamos aqui com o professor Arney, o mesmo que também é professor de informática e design gráfico, que vai nos falar um pouquinho sobre esses cursos e qual o método que ele proporciona para o aluno. Arney, se apresenta para o pessoal de casa. Boa tarde, o meu nome é professor Arney e eu sou professor de informática básica e de design gráfico da Agero. Então, a Agero hoje, ela oferece os nossos cursos, né, na área de informática básica, né, a gente ensina alunos, né, que não têm condições até mesmo de estar pagando um curso, né, então a Agero, ela está aí, ela está há mais de 15 anos aí, oferecendo cursos gratuitos, né, para alunos que não têm condições de pagar um curso. Então, o nosso curso de informática básica, ele oferece ao aluno, né, o aprendizado na área de, vai trabalhar com Word, vai trabalhar um pouco, aprender sobre internet e também a parte de navegação, né, na internet. Essa é a parte nossa da informática básica. Da parte de design gráfico, um programa chamado CorelDRAW, então ele vai aprender a fazer desenhos gráficos, né, e para estar aí inserido no mercado de trabalho, né, futuramente trabalhar por conta ou trabalhar numa empresa, né. Inclusive a gente já tem alunos, né, e já formei bastante alunos nessa parte de design gráfico que já tiveram, né, estão trabalhando, né, ou vão estar já sendo inseridos no mercado de trabalho. Então, quer dizer que os alunos que passaram por aqui, alguns já estão ingressados no mercado de trabalho? Exatamente, alguns alunos, né, eles já estão inseridos no mercado de trabalho, já estão trabalhando em gráficas, né, ou abrindo seu próprio negócio. Então, esse é o objetivo principal, né, da nossa associação, né, a Agero, mas mesmo para isso, está ajudando, né, a quem não tem condições de pagar um curso. Então, a Agero, são projetos, né, de 3 em 3 meses, né, que a gente oferece aos alunos, né? Então, quem quiser, né, tá interessado, né, em ter uma formação, venha para a Agero, que vai ser, né, bem recebido e vai ter um futuro bem, né, o que é melhor para ele, né? Isso. Muito obrigada, Arney. Então, essa foi a nossa entrevista de hoje e é isso aí, vem para Agero. Lembrando também que a Agero, através do Ezequiel Silva, tem proporcionado cursos grátis para toda a população de Porto Velho, Rondônia. E você não pode perder essa oportunidade. Desde já queremos parabenizar e agradecer a Agero. O programa Estúdio Livre esteve falando com o Leonardo Fabrício sobre transformação de vida, ali da congregação Kadosh. E você aí de casa, acompanhe essa matéria. Fala galera, hoje nós vamos abordar um tema muito importante, acredito que é o tema do ano, o tema até mesmo do século que tem que se falar no decorrer desses dias. A gente vai estar falando sobre depressão e dependência química. Então hoje eu estou aqui com meu irmão Max Leandro e também com o nosso irmão Willy, que já fizeram parte desses quadros, que já passaram em sua vida de superação, e vou estar passando para eles o que de fato aconteceu para eles superar esse momento muito difícil na vida deles. Max, o período que tu passou, tu vai falar um pouco pro pessoal, passou preso, né, na verdade, ali em cárcere, momento muito difícil. Toda pessoa que fica através de um cárcere ali preso, né, sofre risco ou tem risco de sofrer depressão? Tem por culpa do isolamento, né? Se a pessoa não estiver preparada espiritualmente, fisicamente e mentalmente, a tendência é entrar em depressão. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa se sente abandonada, se sente só. Então, a depressão, ela existe. Nós não podemos tampar o olho, esquecer e pensar que não existe. Ela existe. Mas só que existe uma pessoa, Jesus Cristo, que ele pode transformar e mudar o cativeiro da pessoa. Então, a pessoa ela pode estar presa em si dentro de um cárcere, entre 4 paredes e enjaulada, mas com a presença de Jesus, ela é liberta espiritualmente e mentalmente, porque Deus, quando ele entra e liberta. Ele tira a pessoa não só da depressão, mas como ele tira do aprisionamento da vida errada, da dependência química, de tudo aquilo que impede ele de viver uma vida em paz. E é assim que acontece. Então, muitas pessoas têm depressão sim, sofrem sim, casos de pessoas que já se mataram, se enforcaram, mas por falta de conhecimento mesmo da palavra de Deus, por falta de conhecimento de Jesus. Mas a partir do momento que a pessoa conhece Jesus, ele liberta e salva. E é assim que eu acho. Você viu aí, né? O Max Leandro tem uma história bem
muito importante, acredito que para todos vocês que nos assistem. E ele fala que no momento que ele passou, um dos momentos mais difíceis da vida dele, no cárcere, sofreu essa doença do século agora, que tem se espalhado de uma forma estrondosa. Lembrando que depressão não precisa você estar preso em um determinado presídio. A prisão da depressão sempre vai ser mental, né? Estamos aqui com o nosso irmão Willi também, vai estar falando um pouco. O que tu acha sobre depressão, principalmente agora nesses últimos dias? Bom, assim, a depressão, eu entendo que ela é o acúmulo de culpa de coisas que você fez no passado, certo? Então a depressão é uma arma que o diabo está usando para prender pessoas. Principalmente, assim, por exemplo, a minha experiência. Eu não tive a minha experiência com o irmão aqui, mas a minha experiência é que eu tive muita efetividade no caminho de Deus, evangelizei, preguei, pela graça de Deus eu sou pastor. E mesmo depois disso eu fiz algumas decisões que acarretaram numa colheita grande. Pessoas se desviaram por causa de mim, dentre muitas outras coisas. Isso me colocou numa prisão mental, como se eu não prestasse mais, como se eu não conseguisse mais. E esse acúmulo de culpa me impediu durante mais de 4 anos a voltar para Cristo, certo? Então, assim, eu entendo que a depressão ela se forma na mente e te aprisiona por aquilo que você fez de errado. Então, eu tenho a certeza que, assim como eu, alguém que está assistindo agora também está assim. Talvez você seja um diácono, um presbítero, um pastor, ou foi um líder de uma célula, de uma igreja, teve um nome importante na caminhada cristã e num determinado momento da sua vida você tomou uma decisão. E essa decisão acarretou em uma consequência que você caiu, você se afastou e o Satanás te prendeu assim. Ele te fala que você não pode mais, que Deus não te aceita, como é que vai ser quando você voltar para a igreja, como o pessoal vai reagir quando você for pregar de novo, for falar de Cristo de novo, certo? E eu quero dizer assim, como Cristo disse para mim, que você é o mesmo que ele fez lá no céu e realizou aqui na terra. Você não é um erro, você é um acerto dele, entendeu? Então, assim como Cristo me libertou dessa prisão mental, eu creio que Cristo vai libertar você também dessa prisão mental, certo? Porque tem 3 coisas que Satanás está usando. É a depressão, que é te prender no passado, é a ansiedade, que é te jogar lá no futuro, e o estresse, que é te cegar agora no presente. E só Jesus liberta de todas essas coisas. Graças a Deus eu consegui voltar ao caminho, eu tive a ajuda do pastor Léo, que me deu uma palavra poderosa, não é? Que eu gravei ali no coração, que eu tenho a certeza que eu vou levar para a vida e para todos aqueles que Deus me deu a oportunidade de falar dele, eu vou falar isso, principalmente para você que se encontra desviado, não é? Foi que eu cheguei assim, olha, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. Ele olhou para minha cara e falou assim, Willi, não existe ministração maior e mais dolorosa do que aquela que está dentro do teu coração. Existe um tema muito importante para nós que fazemos parte de uma congregação ou qualquer tipo de religião mediante o que você participa. O tema é: depressão é demônio, é espírito, é de fato espiritual ou é algo físico que precisa ser tratado? Na opinião de vocês dois, depressão é espiritual ou é almático? Que seja espiritual. Os dois, né, pastor? Porque ela atinge de um jeito que a pessoa se isola. E o começo da depressão, eu creio, foi o que foi falado aqui. Começa numa ansiedade, né? A pessoa começa com ansiedade e depois passa a ser uma depressão. Porque cada coisa gera outra coisa. Então, primeiramente começa a questão que você falou, né? Espiritualmente, mas depois ela atinge a alma. É quando a pessoa não tem mais vontade de viver, tem mais vontade de fazer nada, ela se isola. A primeira coisa é que ela se isola e depois que ela almeja e deseja tirar a própria vida. Mas eu digo para você que tem esse desejo no seu coração, essa vontade de tirar a própria vida, eu peço a você que você procure uma igreja, procure alguém próximo, alguém que você vê Deus na vida dela, que você vai ter uma diferença. Procure a geração Kadosh, procure nós também, procure uma igreja próxima da sua casa para não ter como falar, não vou porque é longe. Então procure alguém de confiança e busque refúgio em Deus, que eu creio que só Jesus é o caminho, só Ele pode libertar e salvar, só Ele pode te libertar dessa prisão espiritual. Não desfazendo da resposta do irmão, mas para mim, como o pastor Léo falou, para mim a depressão ela é mais alma que espírito. Por quê? Porque como eu falei há pouco,
A depressão é um conjunto de culpas. Você fica preso no passado, certo? Você sente uma pressão, você vai ficar ali depressivo. Então, assim, se a gente for para a luz da Bíblia, à luz da Bíblia, todas as pessoas que foram grandemente usadas por Deus e cometeram erros, foi levado pela emoção. E a gente aprende que o campo emocional se chama alma, certo? Se você for para Adão, foi pela emoção que ele pecou. Se você for para Moisés, Deus falou, fala com a rocha. Ele emocionado com raiva, bateu na rocha, aí Deus veio e falou para ele, agora também tu não vai entrar lá na terra prometida. Ela atinge mais a alma. É quando o controle da sua emoção é perdido. Domínio próprio, lá fala em Gálatas. É quando você não tem mais o domínio próprio. A emoção está ditando aquilo que você tem que viver, aquilo que você tem que acreditar, aquilo que você tem que ser. E quando a emoção... decisões tomadas pela emoção geram consequências drásticas. E essas consequências drásticas geram a culpa, que te prende numa mentira dizendo que você não serve, que você não presta, que você é um erro, que você é isso, que você é aquilo, e te enclausula, te tranca dentro de um quarto, ou dentro do próprio quarto da sua mente. Entendeu? Então, para mim, é mais a alma. Porque quando a alma domina, ela te guia como se fosse um vento descontrolado. Quando a alma é dominada pelo espírito, o espírito te guia como um vento certo. Entendeu? Então, para mim, no caso, é mais alma do que espírito. Tanto que se fosse demônio, Elias não estava endemoniado, mas ele ficou depressivo dentro da caverna. Certo? Então, assim, se você for olhar todos os que cometeram erros, se sentiram culpados, entraram numa depressão, mas não estavam endemoniados, né? Então, para mim, é mais alma mesmo. É aquela, como eu posso falar, uma montanha russa de emoção, aquele turbilhão, aquela coisa que te joga para baixo, não é? E geralmente não é demônio, é mais a alma mesmo, é mais questão de cura, é mais questão de perdoar e ser perdoado, é mais questão de querer acertar os erros, é mais questão de reconhecer. Então é esse nosso bate-papo. Falamos sobre depressão e em outro momento vamos falar sobre dependência química. Mas antes de tudo eu quero te convidar a fazer uma visita aqui no nosso ministério. Trabalhamos com famílias, trabalhamos com todo tipo de pessoas em relação aos seus problemas. A igreja de fato é um hospital para lhe acolher, amém? Aqui nós estamos citados na rua Maísa, número 3584, amém? Reunido aqui nos dias de quarta-feira e no domingo. Faça uma visita, vem conosco, vamos estar aqui presente, Geração Kadosh, para te receber, te amar e com certeza que através da palavra do Senhor te apacentar, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, menino, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco do programa Estúdio Livre. Programa Estúdio Livre. Churrascaria Querência do Sul, a arte em fazer churrasco. Trabalhamos com eventos. Aberto das 6 da manhã até a meia-noite, todos os dias. O almoço com o melhor churrasco da cidade. Rodízio, self-service, marmitas. À noite, pratos à la carte. Trabalhamos com eventos. Churrascaria Querência do Sul fica aqui na BR-364, anexo ao posto 12 de outubro, em frente ao bairro Novo. A arte em fazer churrasco. Corre, vem pra cá! Para fechar o ano de 2023 com tudo, a revisão do seu veículo antes das férias é aqui, na Escapicar Centro Automotivo. Especializada em todos os tipos de caminhonetes. Troca de óleo semissintético mais filtro, apenas R$ 159,00. Escapamentos com até 30% de desconto. Escapicar Centro Automotivo são mais de 40 anos de tradição. Rua Jaci Paraná, com Nações Unidas. Fruteto, o melhor espaço gourmet da cidade. Ideal para reunir a família e os amigos. Açaí, barca, tigela, batidos, tapiocas recheadas, panquecas, pizzaria completa, sanduíches, barca de petisco, chopp, taças de sorvete, Fruteto Delivery 992482969 ou 3223-4670. Fruteto, lugar de delícia, Jorge Teixeira 1873, no bairro Liberdade. Tá
pensando em comprar um carro ou até mesmo realizar a troca do seu veículo? Venha fazer uma visita em nosso showroom e comprovar as vantagens que só a Monteiro Veículos proporciona agora. O carro que você tanto deseja está aqui na Monteiro Veículos. É fácil comprar o seu carro aqui na Monteiro Veículos. Venha fazer um bom negócio. Rua Alexandre Guimarães com Rua 6, no bairro Agenor de Carvalho. Portal dos Negócios. Os melhores seminovos você encontra aqui. Veículos de todas as marcas e modelos. E tem mais, compramos o seu carro e o pagamento é à vista. Qual é o carro que você deseja? 999701501 e 992834782. Portal dos Negócios. Fica aqui na Avenida Imigrante com Chiquilito S, bem em frente ao Colégio Tiradentes. Já começou a volta às aulas aqui na Papelaria Cometa. Prepare a lista do material escolar do seu filho e vem pra cá. No cartão de crédito parcelamos até 6 vezes sem juros, à vista e no Pix, até 15% de desconto. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 3224-5499. Papelaria Cometa, a mais completa da cidade. Rua Abunã, número 2974, bairro Liberdade. Somente aqui na Vidronox você encontra os melhores serviços em vidros. Venha fazer um orçamento agora mesmo, aqui na Vidronox. Vidros temperados em geral, portas, janelas, espelhos. E não pode faltar o box do banheiro. Esquadrias de alumínio, inox, corrimão e guarda-corpo. Então você já sabe, pensou em vidros, pensou na Vidronox. Rua Alexandre Guimarães, 6584, Lagoinha, Porto Velho. Já começou a maior volta às aulas de Porto Velho, aqui na Papelaria e Armarinho Principal. Lista completa de material escolar de todas as escolas. É a maior variedade de mochilas, cadernos, estojos, canetas e muito mais. Parcelas no cartão em até 6 vezes sem juros. Desconto de 10% nas compras acima de R$20. Barato porque você merece, em 2 endereços, Zona Sul e Zona Leste. A melhor pizza da cidade é aqui na Dom Luiz de Pizzaria e Esfirraria. Pizza grande, sabores, só R$ 24,99. Pizza gigante, família, mais refri, só R$ 44,99. Esfirra aberta, sabores, 99 centavos. E tem ainda pizzas com sabores especiais. Fica localizado aqui na Avenida Rio de Janeiro, 8503, no bairro Tancredo Neves. Para você que precisa planejar os espaços da sua casa ou empresa, fale com a Micheleto. Persianas, divisórias, portas sanfonadas, bancadas, forro em PVC, gesso acartonado, armários, serviços elétricos, pinturas. A Micheleto garante pontualidade, qualidade, preço justo e bom atendimento. Tá esperando o quê? Vem pra cá! Alexandre Guimarães, 3790. Programa Estúdio Livre. Falando sobre transformação, o programa Estúdio Livre também esteve em um bate-papo com a Ailton ali da Zona Sul. Segue a matéria. Amigos do programa Estúdio Livre, ao meu lado o pastor Ailton, dirigente e fundador do Centro de Recuperação. Pastor Ailton, seja bem-vindo ao programa Estúdio Livre. Como que começou a sua obra e o ministério e a casa de recuperação aqui? Meu ministério, na realidade, eu fui dependente químico por mais de 10 anos, né? Morei 8 anos e 4 meses na rua, né? Depois de 8 anos e 4 meses, eu voltei para casa dos meus pais e acabei reconciliando, que eu era desviado dos caminhos do Senhor, né? Vim para a igreja, retornei e passei a servir ao Senhor. Aí daí comecei a trabalhar em um certo lugar, e onde era esse lugar, a pessoa tinha um centro de recuperação. Só que as pessoas recebiam pessoas que pagavam, né? E as pessoas que não tinham condições de pagar, que era a pessoa que estava em estado de rua, né? Estado de vulnerável, eles não tinham condições de ir, muitos deles até saíam chorando daquele lugar.
né? Porque queriam buscar um tratamento, mas não tinham condições. Porque um viciado ele não tem condições de pagar o tratamento dele, né? Uma pessoa viciada. A não ser que ele tenha ajuda da família ou de alguém que adote ele como um filho, né? Então eu vi aquelas situações e aí eu senti no coração de fundar uma casa de recuperação, uma casa acolhedora, né? O meu ministério ele começou assim, a gente fundou essa casa de recuperação, primeiro fundamos uma igreja, né? Deus revelou, fundamos a Igreja Pentecostal Seara de Cristo, Ministério de Salvação, e aí depois nasceu o desejo de nós fundarmos a Casa Acolhedora Seara de Cristo, né? Que é a CASC. Então a gente, daí desses decorrer de tempo aí, a gente vem buscando vidas, salvando, tirando da rua, né? As pessoas que estão lá, a gente leva o sopão, né? Começa um trabalho muito extenso, né, e árduo, porque não tem recurso, né, o recurso é muito pouco e o recurso é do próprio pulso, né, da gente. Então não tem nenhum órgão governamental? O único órgão governamental que nos ajuda aqui é o tribunal, né, o Tribunal de Justiça, que quando é liberado o edital, eles ajudam com algumas quantias, né, e também a Mesa Brasil, com verdura, né, com muitas das vezes uns miúdos, né? E a pessoa que está nos assistindo, se ela quiser de repente fazer um Pix ou fazer uma doação? Sim, o nosso Pix, você pode fazer uma doação no 9299-5449, né? Ou 9295-3109. Né? 9299. É para ajudar pessoas que estão em dependência, eles vão buscar gente na calçada, vão buscar dependente químico por aí, e aqui as pessoas chegam sem um menor material, não tem material de higiene, não tem nada, né, pastor? Tem material de limpeza. A pessoa vem do jeito que está, gente. Então, pastor, e depois desse processo que vocês abriram ministério, e Deus tocou no coração para o senhor abrir essa casa. E como que foi esse processo, pastor? Como é que vocês conseguiram chegar até aqui com esse local e como é que foi esse início? A gente começou aqui com a ajuda até mesmo de deputados, né, vereadores, entendeu? Eles nos ajudaram, um ajudou a fazer a documentação, né, o outro ajudou com uma parte em dinheiro para a gente poder pagar o contador, né, e outros ajudaram com uma alimentação, outros fizeram doação, né? Inclusive o irmão Arthur conseguiu para nós aí vários bilichos, né? Para a gente começar a casa, né? São bilichos de ferro, uns bilichos reforçados, né? E aí a gente foi começando assim, as pessoas, um doava um colchão, outro doava uma panela, né? Outro doava uma cesta básica, e a gente começou assim. Hoje a gente o amor sempre teve inserido nesse processo, né, pastor? É com muito amor, né, galera? A gente faz isso aqui porque sem amor ninguém consegue fazer esse tipo de trabalho social, né? Porque, primeiramente, que você pegar e tirar do seu bolso para você investir na obra de Deus, você tem que acreditar que você está plantando em terra fértil, né? Uma terra que você vai plantar, mas ela vai produzir também. Não é produzir, nós não pensamos em produzir dinheiro, né? O dinheiro ele é uma das peças essenciais, porque sem ele ninguém faz nada. Sim, sim. Né? Mas a gente confia em Deus e acreditamos que o trabalho que a gente faz é para a gente salvar vidas, né? Buscar pessoas que estão em estado vulnerável, pessoas que a gente já tirou pessoas da mão de pessoas que iriam matar a pessoa, e a gente foi lá, tirou a pessoa da mão daqueles criminosos, né? E eles atenderam a gente no pedido de ajudar aquela pessoa a ser salva, né? A estar se libertando, deixando aquela vida do crime, né? Também já, muitas das vezes, encontramos pessoas na rua machucadas, né? Trazemos para a casa de recuperação, né? Pessoas que estavam juradas de morte. Fazendo o verdadeiro ID do Senhor, né, pastor? Através da palavra de Deus, né? Tá cumprindo o ID de Jesus, Jesus disse, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Mas essa parte da condenação nós deixamos para Jesus julgar, né? Então nós mesmos buscamos a libertação do povo. Ao meu lado o Ricardo, que é coordenador da casa. O que Deus tem feito na tua vida, Ricardo? Eu conheci esse projeto aqui do pastor Ailton, que é o Centro de Recuperação Seara de Cristo, em 2012. Certo. Né? Eu vim de um outro centro que não deu muito certo. Chegando aqui, eu fiz meu tratamento, completei o programa da casa toda, segui o perfil e hoje
sou obreiro aqui na casa. Conheci minha família aqui, conheci minha esposa aqui, meus filhos nasceram aqui. Então, esse tempo que eu estou aqui, é a minha vida praticamente a metade dela. Maravilha. E o que você diria para uma pessoa aí que está do outro lado da tela, que hoje anda sem perspectiva? Há esperança quando a gente se volta para Jesus? Tem muita esperança, porque assim, eu pensava que não tinha saída. A partir do momento que eu vim para cá, conheci o pastor Ailton, o pastor Helenice, conheci a obra, que não é só um centro de recuperação que eles têm também um centro de recuperação espiritual, eles recuperam o espírito da pessoa. Né? Tem a igreja, a Seara de Cristo, ao qual a gente congrega lá, né? Durante toda a semana, que isso aí nos fortalece. O que mantém nós em pé é servir a Deus. Então quer dizer que depois de você ter vindo para cá, passado por esse processo, o Senhor te deu até esposa e filhos? Esposa e filhos. Que bênção! Me conta um pouco dessa história, como é que foi? A minha esposa é sobrinha, na época do vice do pastor Ailton, do pastor Antônio. Certo. Eu estava em tratamento, né? Naquela época eu era um dos destaques da casa, e eu vi a minha esposa entrar na igreja e aquilo me deu uma autoestima, né? Eu olhei, falei, conversei com o pastor, continua o teu tratamento aí, quando tiver perto do teu tratamento, eu te ajudo, né? Eu e a pastora Helenice te ajudamos a conquistar aquilo que tu almeja, que é uma família. Caramba. Aí o pastor foi comigo lá, conversou com o pastor Antônio, conversou com ela, a gente começamos a namorar dentro da regra bíblica, né? Uhum. E isso já se passaram 13 anos quando eu conheci ela. E hoje a gente tem um casal de filhos. Então... Hoje aqui eu consegui minha família, através da vida de Deus primeiramente, e sob a orientação do pastor Ailton, consegui meu emprego. Graças a Deus, com a ajuda do pastor também aqui, tenho meu carro, tenho minha vida. Maravilha. E eu só tenho a agradecer ao Seara de Cristo. Como eu disse, Jesus não deve nada para ninguém, ele só multiplica. O que você diria para alguém que hoje está sem esperança? Procurar uma ajuda. Não precisa ser especificamente aqui, mas em qualquer lugar. Primeiramente a Deus, abrir seu coração para Deus e se curvar, tirar essa força humana que nos pede de cair prostrado diante de Deus, que é a vergonha, que é o não. O pastor costuma falar assim, o não a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim, né, pastor? Maravilha. E o sim está aqui. Quem quiser se corrigir, quem quiser se colocar diante de Deus, o momento é esse. A gente está numa era de se perdoar, uma era de buscar uma ajuda. Não é a primeira vez, pastor Ailton, que eu venho aqui, que eu vejo uma história dessa de transformação, de recuperação. Eu estive aqui da outra vez com o projeto Loucos por Cristo, com o pastor Christian Alves, inclusive nosso guru, nosso amigo, né? E a gente participou aqui, a gente ouviu histórias da outra vez que nós estivemos aqui, eu acho que tem uns 2 anos mais ou menos, né? E nós já tínhamos contemplado uma história assim de transformação de vida. Amigo, parabéns, pastor Ailton, parabéns, Deus lhe abençoe, obrigado pela sua participação. A gente que agradece, que a gente sabe, o anonimato é muito grande, poucos divulgam, então assim, creio eu que isso vai longe. Aqui na Seara de Cristo, mostrando mais uma história de recuperação e superação. Tudo é possível para aquele que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. A paz do Senhor. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Muito obrigada, pastor Ailton. Muito sucesso para você e na sua caminhada. O programa Estúdio Livre também esteve com Valdeci, que tem a sua vida totalmente voltada ao táxi. Segue a matéria. Nós estamos fazendo uma visita ao nosso amigo Valdeci, profissional do trânsito. É taxista, mas antes do táxi foi militar por muito tempo, né, seu Valdeci? Seu Valdeci, seja bem-vindo ao programa Estúdio Livre. Veio do Maranhão aos 4 anos de idade. 4 anos de idade. Chegamos em Rondônia em 1972, numa rural. Uma rural, papai colocou toda a família dentro da rural e viemos de carro para cá. Chegamos em Porto Velho, passamos direto para Ji-Paraná, território federal de Rondônia, onde ficamos até 1985. Como é que foi a sua juventude? Então, minha juventude, eu passei mais minha juventude aqui em Porto Velho. Quando a gente chegou em 1985, eu tinha ali 15 anos, 16 anos, comecei a estudar no Colégio Rio Branco, aí logo chegou a idade
de servir e entrei na aeronáutica e fiquei 4 anos. O senhor trabalhou com 4 anos na aeronáutica? 4 anos na aeronáutica. Entrei em 87 e saí em 91. Mas por que o senhor não continuou? É aquelas bobeiras da vida que a gente dá. Aquela época, praticamente, polícia militar, servidor do estado de Rondônia, eles faziam questão de que os militares fossem a polícia militar, a polícia civil. E aí foi onde eu ingressei no táxi. O táxi dava muito dinheiro. Praticamente um salário de um militar, a gente fazia em 2 dias, 3 dias no táxi. Então, a vida no táxi foi a que convenceu o senhor a deixar a farda? A deixar a farda. E me diga uma coisa, como que era Porto Velho nessa época? Eita, Porto Velho estava praticamente ali no começo, a praça era uma loucura, faltava ainda nessa época de 91, ainda faltava táxi, o pessoal dava com a mão, a gente vinha almoçar. Muito passageiro, muito loucura, muito passageiro que tinha. Como é que era o garimpo, como era a cidade nessa época? Nessa época ainda existia ali ainda o Trevo do Rock, o garimpo, os garimpeiros fretavam os táxis, para não soltar o táxi, porque se soltasse não pegava mais táxi, já fretava logo a noite toda, dava ouro para a gente guardar. E era assim, garimpeiro mandava, né, naquela época, né? A gente fala que assim, que todo taxista ele tem um pouco de psicólogo, né? Porque a pessoa entra no táxi, ela já começa a falar da vida dela. Como que é isso aí para vocês? Os passageiros entram, já começa a falar da vida, e aí a gente vai e faz um complemento, né? De tanto ouvir os outros, de tanto transportar pessoas, a gente acaba também ajudando essas pessoas que às vezes estão com um problema, começa a desabafar junto com a gente e a gente também começa a conversar com esses nossos passageiros. É porque a gente brinca que todo taxista é psicólogo, né? Porque a pessoa tem algum caso, assim, de alguém que chegou no seu táxi e contou uma história, assim, que marcou a sua vida ou tocou nesse assunto? Tem uma história de um advogado, muito conhecido aqui, não vou nem falar o nome dele. Ele estava com uma depressão, meu irmão, uma depressão, tinha brigado em casa com a família. E aí eu peguei ele e começamos a conversar. Hoje ele está aí e tem o maior carinho por mim, advogado. Problema familiar, a gente começou a conversar e ele virou meu cliente e está aí ainda. Nós sabemos que o táxi, ele hoje vive fatos de transição, né? Podemos dizer, tem o aplicativo. Como é que foi para vocês se adaptarem? Foi luta e continua sendo luta, né? A gente, logo com esses táxis, tinha poucas placas e eu trabalhava de viração, trabalhei com o Ceará Misera, na Rua 6. E era poucas placas e a gente trabalhava por comissão, 30%. Conforme que você fazia, você ganhava os 30%. E se não trouxesse dinheiro igual os outros, que eram muitos táxis que tinha, padronizado o tanto de dinheiro, você não recebia a tua comissão, tá? Não recebia a tua comissão de 30%. E aí a luz não tinha, era pouca placa e muitos passageiros. A praça era uma loucura, era um garimpo. O garimpo de lá era aqui, para nós na praça. E aí começou a vir dificuldade com o mototáxi. Quando entrou o mototáxi, foi aquela guerra. Quando entrou o mototáxi. E aí já veio as administrações do nosso sindicato, que veio através do presidente Pimentel, que veio através do presidente Laércio, que veio o presidente Delone, e que está no atual presidente, o Chiquinho. Seu Valdeci, o táxi compartilhado, ele enfrentou muita dificuldade por órgãos governamentais e por tudo mais que houve naquele tempo. Qual foi a maior dificuldade que você viu e o sindicato enfrentou naquele período? Então, o táxi compartilhado, passamos por um momento muito difícil. Através do nosso presidente, da nossa diretoria, nossos amigos taxistas, se reunimos e decidimos partir para o táxi compartilhado para atender a nossa população de R$5.
Por quê? Porque o taxista não tinha mais nada o que comer, não tinha como pagar as parcelas do carro, não tinha como sustentar a família. E foi logo que surgiu os aplicativos. Ficamos sem opção. E a opção foi o táxi compartilhado, com a ajuda de toda a categoria, com aquela coragem, com aquela luta. Peitamos fiscais, peitamos o prefeito, até que aceitaram, teve a lei, fomos para a Câmara, fizemos movimento e, graças a Deus, o táxi compartilhado, conseguimos estabelecer as nossas contas, trazer o alimento para casa e sustentar as nossas famílias. Me diga uma coisa aí, então, já que o aplicativo chegou e trouxe essa dificuldade, por que vocês demoraram tanto tempo para... Cabeça dura de taxista. Taxista é cabeça dura. Esse aplicativo já era para ter há muito tempo. Logo que eles criavam, aí era para a gente ter criado também. Mas os taxistas não aceitavam. E isso a gente veio perecendo. Os aplicativos crescendo. Hoje a gente vive um fato que, por exemplo, na visão do passageiro, o táxi é caro. O taxista cobra caro. Hoje, com essa chegada do GoTaxi, como é que vocês estão vendo essa realidade hoje? Então, essa chegada do GoTaxi veio como uma renovação para nós. Entendeu? Coisa que era para a gente ter feito lá atrás, a gente não aceitava. Agora foi implantado esse GoTaxi e está ressurgindo novamente o táxi. E a população está gostando, porque a população prefere andar de táxi do que de aplicativo. Ela se sente mais segura. Nos outros aplicativos tem muita gente que reclama, por exemplo, de peão que vem de bermuda, peão que não escova o dente, não toma banho e anda nesses carros aí que a gente não sabe qual que é a bandeira. Mas isso eu tive conversando com o presidente de vocês. Hoje vocês têm taxista regularizado e um padrão, né, de atendimento. Um padrão de atendimento cadastrado pela CETRAN. Todos os motoristas do GoTaxi são cadastrados pela prefeitura. Então, os nossos clientes do GoTaxi, que cada vez vem aumentando mais, graças a Deus, e aí eu quero chamar a nossa população para andar de GoTaxi, ande no nosso aplicativo, os preços são praticamente iguais, são todos motoristas cadastrados, realmente profissionais, taxistas profissionais, porque o táxi, ele não é bico, ele é uma profissão. E tem mais uma novidade que o GoTaxi está recebendo entrada de motorista particular também, que queiram fazer. Entrada de motoristas particulares e são todos credenciados, cadastrados no GoTaxi. Que maravilha. Então nós não temos mais a história que táxi está caro hoje. Não. Tem o aplicativo GoTaxi, entre no Google, um preço super barato e aquela confiança. E lembrando aos nossos amigos, nossos clientes, eles sabem com quem está andando, cadastrado pela CETRAN e pela Prefeitura de Porto Velho. O programa Estúdio Livre agradece por o senhor nos receber aqui na sua casa, é um prazer imenso. E aí deixa suas considerações para a categoria, para os amigos. Estou muito feliz, quero agradecer a todos os nossos amigos taxistas, ao nosso presidente do sindicato Chiquinho, Sintax, a todos os nossos amigos do GoTaxi e convidar você, que ainda não faz parte da família GoTaxi, vem com a gente. Está tendo muita chamada, a nossa população está muito feliz com o nosso aplicativo e só temos que agradecer a todos. Muito obrigado, bom dia a todos. E lembrando, né, gente, que só para complementar essa matéria, nós tivemos o apoio do John Silva, da Rede TV, o Augusto José, né, que também estão colocando as suas imagens em apoio a esse projeto GoTaxi, né? Eles estão assinando esse aplicativo. Parabéns ao John, parabéns ao Augusto, parabéns a toda a equipe GoTaxi. Muito obrigada, Valdeci, muito sucesso para você e agora no GoTaxi. E o nosso programa termina por aqui, mas lembrando que sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, vamos estar retornando com muitas novidades. E queremos agradecer também a sua participação aqui conosco no programa Estúdio Livre. Afinal, a sua audiência é o nosso sucesso. Até mais!
Programa Estúdio Livre, na Rede TV, no site Estúdio Livre e nas redes sociais. A sua audiência é o nosso sucesso. Oferecimento: Monteiro Veículos. Compre o seu seminovo com absoluta garantia. Churrascaria Querência do Sul, a arte em fazer churrasco. Escape Car, Centro Automotivo, Jaci Paraná, com Nações Unidas. Papelaria e Armarinho Principal, barato porque você merece. 2 lojas em Porto Velho. Portal dos Negócios, compre o seu seminovo agora, com todas as facilidades e garantia. Papelaria Cometa, a mais completa da cidade nesta volta às aulas. Micheleto, comércio e serviços, o melhor gesso acartonado e muito mais para sua obra. Fruteto, açaí, pizza, sanduíche e gelados, lugar de delícias, na Jorge Teixeira. Vidronox, pensou em vidros? A Vidronox tem, na Zona Leste e Candeias do Jamari. Atenção taxistas e motoristas autônomos, chegou GoTaxi, o aplicativo de mobilidade urbana de Porto Velho. Faça já o seu cadastro. A melhor pizza da cidade, Dom Luigi, Pizzaria e Esfirraria. Rio de Janeiro, 8503, bairro Tancredo Neves. Programa Estúdio Livre, na Rede TV, no site Estúdio Livre e nas redes sociais.